Bom dia, querido irmão. Bom dia, querida irmã. Antes mesmo de você abrir os olhos completamente hoje, Deus já estava cuidando do seu caminho. Talvez você nem perceba, mas existem livramentos que acontecem em silêncio. Existem portas que Deus fecha sem você entender. Existem decisões que poderiam te ferir, mas o Senhor já começou a te direcionar antes mesmo desta manhã começar. Nem tudo ao nosso redor é visível. Há caminhos que parecem certos, mas escondem armadilhas. Há distrações, confusões e pesos tentando roubar a nossa paz logo nas primeiras horas do dia. Mas Deus não te trouxe até aqui para te deixar perdido. Ele está indo à sua frente. A palavra do Senhor diz no Salmo 32:8: Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Olha que promessa poderosa. Deus não apenas mostra o caminho, Ele cuida de você enquanto você caminha. E talvez seja exatamente disso que sua alma precisava hoje. Direção, clareza, proteção nas escolhas, sabedoria para não entrar por caminhos errados, porque existem dias em que a nossa maior batalha não é contra algo visível, é dentro da mente, é a dúvida, a ansiedade, o medo de decidir errado. Mas Deus está dizendo nesta manhã: não ande sozinho, eu vou te mostrar o caminho. O Senhor já está guardando seus passos, protegendo sua casa e impedindo coisas que você nem imagina. E enquanto muita gente se apoia apenas na própria força, hoje nós vamos colocar este dia nas mãos de Deus. Se você crê que o Senhor está cuidando do seu caminho, escreve assim nos comentários: Deus guia meus passos. Agora respire fundo por um instante, acalme seu coração. E vamos nos colocar debaixo da direção, da proteção e da sabedoria do Senhor nesta oração da manhã. Pai amado, nesta manhã eu me coloco diante da Tua presença com o coração aberto. Ainda existe silêncio dentro de mim. Ainda existem pensamentos tentando acordar junto com este novo dia. Mas antes de qualquer preocupação chegar, eu quero ouvir a Tua voz. Quero perceber a Tua presença. Quero começar esta manhã sabendo que o Senhor está aqui. A Tua palavra diz em Lamentações 3:22-23 que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. E é por isso que eu não quero viver este dia no automático. Eu não quero correr sem direção. Não quero apenas existir mais um dia. Eu quero caminhar contigo, Deus. Senhor, desperta os meus olhos espirituais. Faz o meu coração perceber aquilo que a correria tenta esconder. Muitas vezes eu acordo pensando nas responsabilidades, nas contas, nas decisões, nos problemas que ainda não se resolveram. Mas hoje, Pai, eu quero começar diferente. Quero começar lembrando que o Senhor continua no controle de tudo. Existe algo muito forte quando a alma se aquieta diante de Ti. O Salmo 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E talvez seja exatamente isso que eu precisava ouvir nesta manhã. Me aquietar, respirar, diminuir o barulho dentro da mente. Porque enquanto o mundo me empurra para a ansiedade, o Senhor me chama para perto. Pai, toca agora em cada pessoa que está fazendo esta oração. Toca naquele coração cansado. Toca naquela mente acelerada. Toca naquela pessoa que dormiu preocupada e acordou sem saber o que fazer da própria vida. O Senhor conhece os pensamentos que ninguém vê. O Senhor conhece as guerras silenciosas. E mesmo quando eu não consigo entender tudo, ainda assim a Tua presença me sustenta. Isaías 30:21 diz que, quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você dirá: este é o caminho, siga-o. Que promessa poderosa para esta manhã. O Senhor não abandona os seus filhos no meio da confusão.
O Senhor guia, o Senhor mostra, o Senhor fala. Senhor, me ajuda a perceber os pequenos sinais da tua direção ao longo deste dia. Porque às vezes a resposta não vem em algo grandioso. Às vezes ela vem em paz, em um livramento discreto, em uma porta que se fecha, em um atraso inesperado, em uma conversa simples. E eu não quero ser uma pessoa distraída espiritualmente. Pai amado, enquanto esta manhã começa, eu também entrego diante de Ti os meus pensamentos. Não deixa a ansiedade dominar o meu coração antes mesmo do dia começar. Filipenses 4, 6, 7 diz, para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas apresentarmos tudo diante de Deus em oração. Então é isso que eu faço agora. Eu entrego minhas preocupações, entrego meus medos escondidos, entrego aquilo que eu ainda não tenho coragem de contar para ninguém. Senhor, me ensina a perceber a Tua presença nos detalhes. Me ensina a andar mais sensível espiritualmente. Porque muitas vezes o Senhor já está falando, mas eu estou distraído demais para ouvir. Muitas vezes o Senhor já está abrindo um caminho, mas eu continuo olhando apenas para o problema. Pai, nesta manhã eu não quero endurecer o coração. Eu não quero viver distante da Tua voz. Quero andar consciente de que o Senhor está perto. O Salmo 121 diz que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E é nisso que eu escolho descansar agora. Meu socorro não vem da força humana, não vem apenas das minhas estratégias. O meu socorro vem de Ti. Ao continuarmos em oração, vai trazendo calma para dentro da nossa alma, vai alinhando nossos pensamentos, vai tirando o peso invisível que muitas pessoas já acordaram carregando hoje. E se existe alguém ouvindo esta oração com o coração aflito, que essa pessoa sinta agora a paz do Senhor, envolvendo cada pensamento, cada emoção e cada decisão deste dia. E enquanto seguimos nesta oração, Senhor, eu peço algo muito importante nesta manhã. Abre os nossos olhos espirituais. Nem tudo o que acontece ao nosso redor é visível. Nem todo caminho aparentemente bom vem de Ti. Nem toda oportunidade carrega paz. Às vezes o perigo se aproxima em silêncio. Às vezes a distração parece inocente. E por isso nós precisamos tanto da Tua direção. Pai, quantas vezes o ser humano olha apenas para aquilo que está diante dos olhos? Quantas vezes escolhe pelo impulso, pela emoção ou pelo medo? Mas a Tua palavra diz em Provérbios 3, 5, 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. É isso que eu peço agora. Endireita os caminhos que estão confusos dentro de mim. Senhor, existem situações que eu não consigo discernir sozinho. Existem pessoas que parecem certas, mas não são. Existem decisões que parecem pequenas, mas podem mudar muita coisa. E eu não quero caminhar distraído espiritualmente. Eu não quero viver guiado apenas pela pressa deste mundo. Pai amado, guarda a nossa mente nesta manhã, porque existem pensamentos que chegam devagar, pensamentos que confundem, pensamentos que tiram a paz. E quando a mente se perde, o coração também começa a se perder. Mas a Tua palavra diz em 2 Timóteo 1,7 que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Então traz equilíbrio para dentro de nós. Às vezes a pessoa nem percebe, mas já acorda carregando uma tensão no peito. Já começa o dia imaginando problemas que ainda nem aconteceram. Já começa a manhã cansada emocionalmente. Senhor, quebra agora esse peso invisível. Tira a confusão. Tira o excesso de preocupação. Tira a pressa que impede a alma de ouvir a Tua voz. E se existir algum caminho errado tentando se aproximar da nossa vida, nos mostra antes. Se existir alguma armadilha escondida, nos livra antes. Se existir alguma decisão precipitada, nos faz parar antes. O Senhor é um Deus que protege até daquilo que nós não conseguimos enxergar.
O Salmo 25, 4, 5 diz: Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me. E essa precisa ser a nossa oração todos os dias, porque viver sem direção espiritual é perigoso. O coração humano se perde facilmente, a mente se distrai facilmente. O mundo oferece muitos caminhos, mas nem todos levam para lugares de paz. Pai, eu também oro pela vida emocional de cada pessoa que está aqui. Existem pessoas cansadas de tomar decisões erradas, pessoas que já se machucaram tentando resolver tudo sozinhas, pessoas que têm medo de errar novamente. Senhor, vai trazendo clareza, vai trazendo discernimento, vai trazendo luz para aquilo que ainda parece escuro dentro delas. E mesmo quando nós não conseguimos enxergar o amanhã, o Senhor já está lá. Isso acalma a alma. Isso traz descanso para o coração. Isaías 41:10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Então, nesta manhã, nós rejeitamos a confusão e escolhemos confiar. Pai amado, ao continuarmos em oração, visita agora os ambientes por onde cada pessoa vai passar hoje. Guarda os caminhos, guarda as conversas, guarda as escolhas, guarda os pensamentos. Não deixa que distrações roubem aquilo que o Senhor está construindo silenciosamente. Tem muita gente ouvindo esta oração, precisando de sabedoria para decisões importantes. E talvez ninguém ao redor perceba o peso que essa pessoa está carregando. Mas o Senhor vê, o Senhor entende, o Senhor conhece cada batalha escondida. E é por isso que nós escolhemos depender da tua voz, acima de qualquer outra voz. Se você sente que Deus está trazendo direção para a sua vida nesta manhã, escreve nos comentários: Senhor, guia os meus passos. Porque existe algo poderoso quando entregamos os nossos caminhos diante de Deus com sinceridade. E enquanto esta oração continua, nós permanecemos atentos à tua presença, sabendo que o Senhor continua trabalhando mesmo nas coisas que os nossos olhos ainda não conseguem ver. Senhor, neste momento eu reconheço diante de ti que sozinho eu não consigo enxergar tudo. Eu não consigo prever o amanhã. Não consigo controlar cada situação. E por mais que eu tente parecer forte às vezes, existem decisões que me deixam cansado por dentro. Existem caminhos que eu realmente não sei como seguir. Pai, quantas vezes eu tentei resolver tudo apenas com a minha própria força. Quantas vezes pensei demais, analisei demais, me preocupei demais e ainda assim continuei sem paz. Porque no fundo, a alma sabe quando está distante da tua direção. A alma sente quando está carregando um peso que deveria entregar nas tuas mãos. Por isso, nesta manhã, eu diminuo para que o Senhor cresça dentro de mim. Eu reconheço minha limitação, reconheço que preciso da tua sabedoria, até nas pequenas decisões, porque existem escolhas que parecem simples, mas mudam caminhos inteiros, e eu não quero caminhar sem ouvir a tua voz. Tiago 1:5 diz que, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente. Então é isso que eu faço agora, Pai. Eu peço sabedoria, sabedoria para responder, sabedoria para decidir, sabedoria para esperar o momento certo, sabedoria para perceber quando o Senhor está abrindo uma porta e quando está apenas me protegendo de algo. Senhor, eu admito que às vezes me sinto perdido. Às vezes a mente fica cansada de pensar em tantas possibilidades. E o coração começa a ficar dividido entre medo, ansiedade e dúvidas. Mas mesmo assim, eu escolho me aproximar de ti nesta manhã, porque a tua presença traz clareza onde existe confusão. Pai amado, me ajuda a não confiar apenas na lógica humana. Nem tudo faz sentido aos nossos olhos no começo. Muitas vezes, o Senhor trabalha em silêncio. Muitas vezes, o Senhor muda rotas sem explicar imediatamente. E mesmo sem entender tudo, eu quero continuar confiando. O Salmo 37:5 diz:
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, eu entrego agora os caminhos que estão pesando dentro de mim. Entrego minhas decisões. Entrego meu futuro. Entrego aquilo que tenho tentado controlar sozinho há tanto tempo. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que está cansado de escolher errado, cansado de tentar acertar sozinho. Senhor, acolhe agora essa pessoa. Mostra que ela não precisa carregar tudo sozinha. Mostra que existe descanso quando colocamos nossa vida diante de Ti. Pai, eu não quero ser guiado apenas pelas emoções do momento, porque o coração humano muda rápido. Um dia está forte, no outro está abatido. Um dia acredita, no outro se desespera. Mas a Tua palavra permanece firme para sempre. O Senhor não muda. O Senhor continua sendo refúgio, direção e segurança. Provérbios 16:9 diz que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E essa palavra traz alívio para mim nesta manhã, porque mesmo quando eu não sei exatamente o que fazer, o Senhor continua capaz de alinhar os meus passos. Ao continuarmos em oração, vai arrancando de dentro de nós a necessidade de controlar tudo. Vai quebrando a ansiedade que nasce da tentativa de prever cada detalhe da vida. Nem tudo precisa estar claro agora. Nem tudo precisa ser resolvido hoje. O Senhor continua trabalhando mesmo quando nós não conseguimos enxergar. Pai amado, ensina-nos a depender mais de Ti. Não apenas nos momentos difíceis, mas todos os dias. Ensina-nos a buscar a Tua direção antes de agir. Ensina-nos a ouvir mais a Tua voz e menos o barulho deste mundo. E se em algum momento nós estivermos caminhando para longe da Tua vontade, nos corrige com amor. Nos traz de volta. Fecha portas, se for necessário. Muda rotas, se precisar mudar. Porque pior do que esperar é caminhar sem a Tua presença. Senhor, nós escolhemos confiar, mesmo sem respostas completas, mesmo sem entender tudo, mesmo sem enxergar o caminho inteiro, porque quem anda contigo nunca está verdadeiramente perdido. Pai amado, eu preciso da Tua direção para este dia. Preciso da Tua voz acima dos meus pensamentos. Preciso da Tua sabedoria acima das minhas emoções. Existem caminhos diante de mim, existem decisões que eu ainda não sei como tomar. E por isso, eu não quero caminhar sozinho nem por mais um instante. Senhor, mostra o caminho certo. Fecha aquilo que não vem de Ti. Afasta aquilo que parece bom, mas pode me destruir por dentro. Eu não quero apenas oportunidades. Eu quero direção. Não quero apenas portas abertas. Quero portas abertas pela Tua mão. O Salmo 143:10 diz: Ensina-me a fazer a Tua vontade, pois és o meu Deus. Que o Teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. E essa palavra fala profundamente comigo nesta manhã. Porque existem momentos em que o coração fica cansado de tentar descobrir tudo sozinho. Existem momentos em que a alma só quer ter certeza de que está indo na direção certa. Pai, me livra das escolhas precipitadas. Me livra da ansiedade que faz o ser humano correr na frente do tempo. Quantas vezes as pessoas se machucam tentando acelerar aquilo que o Senhor ainda está preparando? Quantas vezes insistem em caminhos que o Senhor já tentou impedir? Mas hoje eu peço discernimento, peço calma para ouvir, peço sensibilidade para perceber quando o Senhor estiver falando comigo. João 10:27 diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então não deixa a Tua voz se perder no meio do barulho deste mundo. Senhor, guia meus pensamentos hoje. Guia minhas palavras, guia minhas decisões dentro de casa, no trabalho, nas conversas, nos lugares por onde eu passar. Não permita que eu seja conduzido pela confusão, pelo medo ou pela pressão das circunstâncias. Pai amado,
Existe gente fazendo esta oração agora, sem saber qual direção tomar na própria vida. Pessoas cansadas emocionalmente. Pessoas que precisam decidir algo importante. Pessoas que estão diante de portas, mudanças, caminhos novos. Senhor, visita essas vidas agora. Traz clareza, traz paz, porque quando o Senhor confirma algo dentro da alma, até o coração encontra descanso. Provérbios 4:26 diz: pondere a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Então alinha os nossos passos contigo. Não deixa a distração nos afastar daquilo que o Senhor preparou. Não deixa o medo nos impedir de obedecer. Ao continuarmos em oração, eu entrego diante de Ti aquilo que está confuso dentro de mim. O Senhor conhece as áreas da minha vida que precisam de resposta. Conhece as dúvidas escondidas que ninguém vê. E mesmo sem entender tudo agora, eu escolho pedir: Senhor, mostra o caminho certo. Mostra onde devo permanecer. Mostra do que devo sair. Mostra aquilo que preciso deixar para trás. Porque quando o Senhor guia, existe paz. Mesmo que o caminho seja difícil, existe paz. Mesmo que eu ainda não veja tudo claramente, existe segurança na Tua presença. E neste momento, Pai, eu clamo com mais intensidade diante da Tua presença. Não deixa a nossa vida ser conduzida por decisões erradas. Não deixa a pressa destruir aquilo que o Senhor está tentando construir dentro de nós. Existe muita gente cansada de andar em círculos, cansada de bater em portas erradas, cansada de tentar resolver tudo sozinho. Mas hoje nós levantamos a nossa voz e pedimos: guia-nos, Senhor. Abre os caminhos que vêm de Ti. Fecha aquilo que pode nos afastar da Tua vontade. Tira da nossa frente tudo aquilo que parece luz, mas não carrega a Tua presença. Porque nem toda porta aberta vem do céu. Nem todo caminho fácil leva para lugares seguros. E nós precisamos desesperadamente da Tua direção. Senhor, visita agora as decisões que estão tirando o sono de tantas pessoas. Tem gente ouvindo esta oração sem saber se continua ou desiste. Pessoas tentando entender qual direção seguir. Pessoas que estão emocionalmente esgotadas. Pai, entra nessas situações agora com o Teu poder. Isaías 42:16 diz: conduzirei os cegos por caminhos que não conheceram, guiá-los-ei por veredas desconhecidas. E essa palavra é forte demais para esta manhã. Porque existem caminhos que nós não conhecemos, mas o Senhor conhece. Existem perigos invisíveis que o Senhor já viu antes de nós. Existem livramentos acontecendo agora que talvez nunca vamos perceber completamente. Pai amado, não nos deixa cair em armadilhas emocionais. Quantas vezes o medo faz a pessoa escolher errado? Quantas vezes a solidão faz alguém permanecer em lugares que já perdeu a paz? Quantas vezes a ansiedade faz o coração agir sem direção espiritual? Mas hoje nós repreendemos toda a confusão mental, toda a pressão emocional e toda mentira que tenta desviar os nossos passos. O Salmo 91:11 diz que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Então guarda os nossos caminhos hoje, guarda nossas entradas e saídas, guarda as decisões que ainda vamos tomar, guarda até aquilo que nós ainda nem sabemos que vai acontecer. Senhor, responde às orações escondidas desta manhã. Existe alguém clamando silenciosamente por uma resposta. Existe alguém dizendo dentro do coração: Deus, me mostra o que fazer. E o Senhor está ouvindo. O Senhor vê as lágrimas que ninguém vê. O Senhor conhece a dor de quem está perdido emocionalmente. Pai, envia clareza onde existe dúvida. Envia paz onde existe medo. Envia direção onde existe confusão. Não deixa os teus filhos caminharem sem propósito. Não deixa que escolhas erradas roubem anos da vida de alguém que só precisa ouvir a tua voz.
E se houver alguma porta errada tentando se abrir, fecha com a tua mão poderosa. Se houver pessoas tentando nos afastar da tua vontade, nos livra. Se houver caminhos preparados para destruição, muda a nossa rota agora, Senhor. Mesmo que doa, mesmo que a gente não entenda no começo. Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Então nós escolhemos confiar que o Senhor continua trabalhando a nosso favor, mesmo quando tudo parece confuso. Pai amado, mais uma vez eu te peço, fala conosco. Não deixa o coração endurecer. Não deixa a distração espiritual dominar a nossa vida. Acende discernimento dentro de nós. Acende sensibilidade espiritual. Faz a nossa alma perceber quando o Senhor estiver tentando nos proteger de algo. Se você sente que Deus está falando com você nesta oração, escreve nos comentários: Senhor, dirige a minha vida. Porque existe poder quando colocamos nossos caminhos diante de Deus com sinceridade. Ao continuarmos em oração, eu sinto que o Senhor está trazendo livramento para muita gente hoje. Livramento de decisões impulsivas, livramento de confusão emocional, livramento de caminhos que pareciam certos, mas não eram. E mesmo que ainda existam dúvidas dentro do coração, uma coisa permanece firme. Deus continua guiando aqueles que colocam a vida nas mãos dele. Então, Pai, neste momento, eu não quero mais tentar controlar tudo sozinho. Eu entrego os meus caminhos nas tuas mãos. Entrego aquilo que eu entendo e também aquilo que eu não consigo compreender. Entrego os planos que deram certo e os que não deram. Entrego as expectativas, os medos escondidos, as decisões que ainda preciso tomar e até as dores que eu tenho carregado em silêncio dentro do coração. Porque chega uma hora em que a alma percebe que não foi criada para carregar tudo sozinha. Chega uma hora em que o coração cansa de lutar tentando prever cada detalhe da vida. E talvez seja exatamente isso que o Senhor esteja ensinando para nós nesta manhã. Confiança verdadeira não é entender tudo, é continuar caminhando mesmo sem enxergar o caminho inteiro. Pai amado, eu entrego o meu futuro diante de Ti. Entrego os meus sonhos, entrego os relacionamentos que me preocupam, entrego a minha família, entrego as áreas da minha vida que ainda estão confusas, porque eu sei que a Tua vontade é melhor do que qualquer plano humano. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo as coisas que eu ainda não entendo, mesmo os atrasos, mesmo as portas fechadas, mesmo os caminhos que mudaram de repente, o Senhor continua trabalhando em lugares que os meus olhos não conseguem alcançar. E nesta manhã eu escolho descansar mais na Tua direção do que nas minhas próprias certezas. Escolho confiar mais na Tua voz do que nos meus medos. Escolho acreditar que o Senhor sabe exatamente onde cada caminho pode me levar. Pai, se eu estiver insistindo em algo que pode me afastar da Tua vontade, me faz soltar. Se existir algum apego que esteja impedindo o Teu agir, remove de mim. Porque eu não quero apenas que os meus planos aconteçam. Eu quero viver aquilo que o Senhor preparou. Salmo 37:23 diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Então confirma os nossos passos, sustenta a nossa caminhada. E quando vierem dias difíceis, não deixa a nossa fé se perder no meio das circunstâncias. Ao continuarmos em oração, eu entrego também o tempo das coisas nas Tuas mãos. Muitas vezes nós sofremos porque queremos respostas imediatas, queremos entender rápido, queremos resolver tudo agora, mas o Senhor trabalha até no silêncio. O Senhor trabalha enquanto esperamos. O Senhor prepara caminhos enquanto nós ainda achamos que nada está acontecendo. Pai amado, ensina-nos a descansar na Tua soberania. Ensina-nos a confiar quando o coração ficar inquieto. Ensina-nos a diminuir o ritmo quando a ansiedade quiser tomar conta da mente.
porque existe paz em saber que a nossa vida está nas mãos de um Deus que nunca perde o controle de nada. 1 Pedro 5:7 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E é isso que nós fazemos agora. Nós lançamos diante de ti o peso que estávamos carregando, o medo do amanhã, a insegurança, o cansaço emocional, as dúvidas que tentam roubar a nossa paz. E pouco a pouco, enquanto esta oração continua, vai trazendo descanso para dentro da alma, vai trazendo segurança para o coração, vai mostrando que não precisamos caminhar desesperados quando o Senhor já está indo à nossa frente, preparando o caminho. Pai, nós pertencemos a Ti. Os nossos caminhos pertencem a Ti. Os nossos dias pertencem a Ti. E mesmo sem saber tudo o que vai acontecer hoje, nós escolhemos confiar que a Tua mão continuará nos guiando em cada passo. E enquanto o Senhor vai trazendo paz para dentro do nosso coração, eu também coloco diante de Ti a nossa família. Coloco diante de Ti as pessoas que amamos. Pai, guia os caminhos da nossa casa. Guarda aqueles que saem para trabalhar. Guarda aqueles que estão viajando. Guarda aqueles que estão emocionalmente cansados e até aqueles que dizem estar bem, mas por dentro estão lutando em silêncio. Senhor, cobre a nossa família com a Tua proteção. Que nenhuma distração, nenhuma armadilha e nenhuma confusão espiritual encontre espaço dentro do nosso lar. Josué 24:15 diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, nós declaramos isso nesta manhã. A nossa casa pertence a Ti. Os nossos caminhos pertencem a Ti. Pai amado, visita agora cada familiar que está distante da Tua presença. Aquela pessoa que se perdeu no caminho. Aquela pessoa que esfriou espiritualmente. Aquela pessoa que está vivendo decisões perigosas sem perceber. Senhor, alcança com misericórdia. Toca no coração, traz de volta para perto da Tua direção. E eu te peço algo muito especial nesta manhã. Não deixa faltar sabedoria dentro da nossa casa, porque muitas famílias estão sofrendo por falta de diálogo, por impulsividade, por palavras ditas sem cuidado. Então coloca paz onde existe tensão, coloca entendimento onde existe confusão. Coloca amor onde o desgaste emocional tentou crescer. O Salmo 128:1 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Que a nossa família aprenda a andar nos Teus caminhos todos os dias. Não apenas dentro da igreja, não apenas em momentos difíceis, mas também nas decisões simples da rotina, nas conversas, nos pensamentos e na forma de viver. Pai, guarda os filhos, guarda os pais, guarda os casamentos, guarda os idosos da família, guarda aqueles que estão mais vulneráveis emocionalmente. Existem pessoas lutando contra tristeza, ansiedade e medo dentro da própria casa, sem contar para ninguém. Mas o Senhor vê cada coração. Ao continuarmos em oração, visita também as famílias que estão enfrentando problemas financeiros. Famílias cansadas, famílias preocupadas com o amanhã. Senhor, abre caminhos de provisão, dá direção, dá equilíbrio, dá sabedoria para administrar a vida sem desespero. E se existir alguma ameaça invisível tentando atingir a nossa casa, nós pedimos proteção agora. O Salmo 121:8 diz que o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então guarda os caminhos da nossa família, guarda os lugares por onde cada pessoa vai passar hoje, guarda os pensamentos, guarda as decisões, guarda até aquilo que nós não conseguimos ver. Pai amado, eu entrego diante de Ti os nomes que estão dentro do nosso coração agora. Pessoas que precisam de direção, pessoas que precisam de cura emocional, pessoas que precisam voltar a sentir esperança. E eu creio que o Senhor está alcançando cada uma delas neste momento. Se existe alguém da sua família que precisa muito da direção de Deus,
Escreve o primeiro nome dessa pessoa nos comentários e continue orando por ela, porque o Senhor continua trabalhando dentro das casas e restaurando caminhos que pareciam perdidos. E enquanto esta oração continua, nós permanecemos debaixo da tua cobertura, sabendo que nenhum caminho é mais seguro do que aquele guiado pelas tuas mãos. E nesta manhã, nós nos posicionamos espiritualmente diante da tua presença, Senhor. Não seremos guiados pela confusão, não seremos dominados pelo medo, não caminharemos sem direção. O Senhor está no controle dos nossos caminhos e isso é maior do que qualquer cenário ao nosso redor. Pai amado, mesmo quando tudo parece incerto, a tua palavra continua firme. Isaías 55, 8, 9 diz que os teus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos, e os teus caminhos mais altos do que os nossos caminhos. Então, nós escolhemos confiar no teu governo acima das nossas limitações. Senhor, nós declaramos nesta manhã que nenhuma situação foge do teu controle. O Senhor continua abrindo portas certas, continua fechando caminhos perigosos, continua livrando os teus filhos de decisões precipitadas, continua trabalhando até nas situações que parecem paradas. E por isso nós não vamos alimentar desespero dentro da alma. Não vamos permitir que a ansiedade decida o nosso futuro. Não vamos permitir que o medo fale mais alto do que a tua promessa. O Salmo 37, 23, 24 diz que os passos de um homem são confirmados pelo Senhor. Ainda que caia, não ficará prostrado. Que palavra forte para esta manhã. Porque até quando falhamos, o Senhor continua sendo capaz de nos levantar e nos colocar novamente no caminho certo. Pai, fortalece agora a fé daqueles que estão cansados emocionalmente. Existem pessoas ouvindo esta oração depois de noites difíceis, depois de decisões erradas, depois de frustrações que machucaram profundamente o coração. Mas hoje, nós declaramos que o Senhor ainda guia, restaura e redireciona vidas. Nenhuma confusão será maior do que a tua sabedoria. Nenhuma armadilha será maior do que o teu livramento. Nenhuma porta errada permanecerá aberta se a tua mão estiver fechando. Porque quando Deus governa os caminhos de alguém, até os desvios se transformam em aprendizado. Pai amado, nós rejeitamos toda palavra negativa que tenta trazer desânimo para dentro da nossa mente. Rejeitamos toda mentira que diz que não existe saída. Rejeitamos toda sensação de abandono. O Senhor nunca perdeu o controle da nossa história. Romanos 8,14 diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então nós declaramos: seremos guiados pelo teu Espírito, não pelas emoções, não pela pressão deste mundo, não pela opinião das pessoas. O Senhor é quem dirige os nossos passos. Ao continuarmos em oração, nós assumimos uma posição espiritual de confiança. Mesmo sem entender tudo, nós confiamos. Mesmo sem respostas completas, nós confiamos. Mesmo em meio às incertezas, nós continuamos firmes, porque sabemos quem está conduzindo os nossos caminhos. Pai, levanta dentro de nós discernimento espiritual. Faz a nossa alma perceber aquilo que vem de ti, e quando surgir algo que tente nos afastar da tua vontade, que o teu Espírito nos alerte imediatamente, porque nós pertencemos ao Senhor. A nossa mente pertence ao Senhor. A nossa casa pertence ao Senhor. O nosso futuro pertence ao Senhor, e nenhum caminho será mais forte do que a tua direção sobre a nossa vida. E agora, Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos toda confusão espiritual que tenta desviar os nossos caminhos. Toda mentira, toda distração, toda voz que tenta nos afastar da tua direção. Nada disso terá autoridade sobre a nossa vida. Pai amado, quebra agora toda cegueira espiritual. Existem pessoas perdendo a paz porque ouviram vozes erradas por tempo demais. Pessoas cansadas porque seguiram caminhos movidos apenas pela emoção.
Mas nesta manhã, nós declaramos que somente a tua voz permanecerá acima de qualquer outra voz. Tiago 3,16 diz que, onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão. Então, nós repreendemos toda confusão mental, todo ambiente carregado, todo pensamento que gera desespero, medo e inquietação. Senhor, corta pela raiz toda a armadilha escondida, toda aproximação errada, todo caminho disfarçado de oportunidade, mas que tenta destruir silenciosamente a paz dos teus filhos. Dá discernimento imediato, dá sensibilidade espiritual. Não deixa o engano parecer normal dentro da nossa vida. Pai, repreende agora toda distração que afasta a nossa mente da tua presença, o excesso de ansiedade, o excesso de preocupações, o excesso de pensamentos negativos, tudo aquilo que tenta roubar clareza espiritual, nós colocamos diante da tua autoridade. Efésios 6,11 diz: revistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, nesta manhã, nós nos revestimos espiritualmente. Não caminharemos distraídos, não caminharemos vulneráveis. O Senhor é o nosso escudo. Toda confusão nas decisões seja repreendida agora. Todo impulso destrutivo seja quebrado agora. Toda sensação de desorientação espiritual saia em nome de Jesus. Porque Deus não é Deus de confusão. 1 Coríntios 14:33 declara isso claramente. Pai amado, fortalece o coração daqueles que estavam emocionalmente enfraquecidos. Tem gente ouvindo esta oração quase desistindo de lutar internamente. Mas o Senhor está trazendo luz onde havia escuridão. Está trazendo clareza onde havia confusão. Está trazendo direção onde havia medo. E nós declaramos nesta manhã: nenhum engano espiritual dominará os nossos caminhos. Nenhuma armadilha escondida prevalecerá. Nenhuma palavra maligna terá força maior do que a tua proteção sobre nós. O Salmo 32:7 diz: Tu és o meu esconderijo, tu me preservarás das angústias. Então guarda agora a nossa mente, guarda o nosso coração, guarda os nossos caminhos. Não deixa que emoções momentâneas nos afastem daquilo que o Senhor preparou. Ao continuarmos em oração, nós quebramos toda a influência que tenta nos afastar da paz de Deus. Toda perturbação, toda inquietação constante, toda opressão silenciosa que tenta cansar emocionalmente a alma. Se você crê que Deus está quebrando toda a confusão da sua vida, escreve nos comentários: o Senhor guia os meus caminhos. Porque existe poder quando nos posicionamos espiritualmente diante da presença de Deus. E mesmo que existam batalhas invisíveis acontecendo, nós permanecemos firmes, porque maior é aquele que nos conduz do que qualquer coisa que tente nos desviar do caminho certo. E enquanto continuamos diante da Tua presença, Senhor, a nossa fé começa a se fortalecer novamente. Porque depois de tantas dúvidas, de tantos medos e de tantas batalhas internas, nós nos lembramos de uma verdade que nunca mudou. O Senhor continua guiando os passos daqueles que confiam em Ti. Pai amado, nós não estamos caminhando sozinhos. O Senhor vai à frente, o Senhor abre caminhos no momento certo. O Senhor ilumina direções que antes pareciam impossíveis de entender. E mesmo quando os nossos olhos não conseguem enxergar tudo claramente, a Tua mão continua conduzindo cada detalhe da nossa vida. Salmo 119:105 diz: Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. E essa palavra traz segurança para dentro da alma, porque uma lâmpada ilumina um passo de cada vez. O Senhor nem sempre mostra o caminho inteiro de uma vez, mas sempre mostra o suficiente para continuarmos andando com fé. Pai, aumenta a nossa confiança nesta manhã. Faz o nosso coração descansar na certeza de que nenhuma decisão tomada debaixo da Tua direção será em vão. O Senhor conhece o futuro que nós ainda não vimos. Conhece os perigos que nós ainda não percebemos.
conhece os caminhos que vão trazer paz e também aqueles que poderiam nos destruir silenciosamente. Por isso nós escolhemos confiar. Mesmo quando o cenário parece incerto, mesmo quando ainda existem perguntas sem resposta, mesmo quando o coração tenta se preocupar, porque a tua direção é segura. Isaías 58:11 diz: o Senhor o guiará constantemente. Constantemente. Não apenas nos dias fáceis, não apenas quando estamos fortes espiritualmente. O Senhor continua guiando até nos dias em que a alma está cansada. Continua sustentando até quando a mente está confusa. Pai amado, nós declaramos nesta manhã que não seremos conduzidos pelo medo do futuro. Não viveremos presos à ansiedade. Não caminharemos olhando apenas para as circunstâncias. A nossa confiança está no Deus que nunca perdeu o controle de nenhum caminho. E se o Senhor estiver mandando esperar, nós vamos esperar. Se estiver mandando avançar, nós vamos avançar. Se estiver fechando uma porta, nós vamos confiar. Porque até os nãos de Deus carregam proteção. Provérbios 3:17 diz que os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. Então conduz-nos por caminhos de paz. Afasta-nos daquilo que rouba a presença do Senhor dentro de nós. E confirma dentro do nosso coração aquilo que vem verdadeiramente de Ti. Ao continuarmos em oração, eu sinto que o Senhor está trazendo direção para pessoas que estavam completamente perdidas emocionalmente. Gente que entrou nesta oração sem clareza. Gente cansada de tentar descobrir tudo sozinho. Mas agora o Senhor está alinhando pensamentos, acalmando emoções e fortalecendo a fé. Se você crê que Deus está guiando os seus passos hoje, escreve nos comentários: o Senhor vai à minha frente. Porque quando Deus guia, até os caminhos difíceis se tornam mais seguros. E pouco a pouco, enquanto esta oração continua, a paz do Senhor começa a substituir o medo. E a confiança começa a ocupar o lugar da dúvida dentro do coração. E agora, Pai, enquanto a nossa alma vai se aquietando na Tua presença, nós começamos a sentir algo diferente dentro do coração. Uma segurança que não vem das circunstâncias. Uma paz que não depende de respostas imediatas. A certeza de que o Senhor está conduzindo os nossos caminhos, mesmo quando ainda não conseguimos enxergar tudo claramente. Isso muda tudo dentro de nós. Porque quando a alma entende que Deus está guiando, o medo começa a perder força, a ansiedade diminui, a necessidade de controlar tudo vai enfraquecendo aos poucos e o coração finalmente encontra descanso. O Salmo 23:1-3 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Guia-me mansamente a águas tranquilas e refrigera a minha alma. E talvez seja exatamente isso que o Senhor esteja fazendo agora, refrigerando a alma de alguém que chegou aqui cansado, preocupado e emocionalmente sobrecarregado. Pai amado, obrigado porque o Senhor não apenas mostra o caminho, mas também sustenta durante a caminhada. Obrigado porque mesmo nos dias difíceis, a Tua presença continua perto. Mesmo quando existem incertezas, ainda existe proteção. Mesmo quando existem batalhas invisíveis, ainda existe cuidado sobre nós. E nesta manhã, eu oro para que o Senhor traga tranquilidade para cada coração aflito. Existem pessoas vivendo com medo constante do amanhã. Pessoas que acordam já pensando no pior. Pessoas cansadas emocionalmente de tentar prever problemas o tempo inteiro. Pai, abraça essas vidas agora com a Tua paz. João 14:27 diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. A paz do mundo depende das circunstâncias, mas a Tua paz permanece até em meio às incertezas. E é nessa paz que nós escolhemos descansar hoje. Ao continuarmos em oração, vai desacelerando os pensamentos, vai trazendo calma para dentro da mente, vai removendo o peso da preocupação excessiva.
porque existem cargas que nunca deveriam ter permanecido tanto tempo sobre os nossos ombros. Pai amado, se em algum momento desta caminhada nós nos sentirmos fracos, lembra-nos de que o Senhor continua perto. Isaías 41:13 diz: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te toma pela tua mão direita. Que imagem forte e acolhedora. O Senhor segurando a nossa mão enquanto atravessamos caminhos desconhecidos. Então, nós não precisamos andar desesperados. Não precisamos viver dominados pelo medo de errar. O Senhor é capaz de corrigir rotas, é capaz de abrir novas portas, é capaz de transformar até caminhos difíceis em aprendizado e crescimento espiritual. E pouco a pouco, enquanto esta oração continua, vai surgindo dentro da alma uma sensação de proteção, como se o coração finalmente pudesse respirar sem tanta pressão, como se a mente pudesse descansar, sabendo que existe um Deus atento a cada detalhe da nossa vida. Pai, continua guiando os nossos passos hoje, continua protegendo os nossos caminhos, continua trazendo paz para dentro da nossa casa, da nossa mente e das nossas decisões. Porque não existe lugar mais seguro do que caminhar debaixo da tua direção. E neste momento, Pai amado, nós apenas descansamos na tua presença, sem pressa, sem peso, sem a necessidade de entender tudo agora. O coração já não está tão aflito como antes, a mente já não está tão acelerada, porque ao longo desta oração, o Senhor foi trazendo direção, foi trazendo clareza, e foi trazendo paz para dentro da nossa alma. E mesmo que ainda existam perguntas sem resposta, nós sabemos que o Senhor continua cuidando de cada detalhe do caminho. Salmo 4:8 diz: Em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Que essa segurança permaneça conosco durante todo este dia. Segurança para caminhar, segurança para decidir, segurança para esperar o tempo certo sem desespero. Pai amado, obrigado porque o Senhor já está indo à nossa frente. Obrigado pelos livramentos que nós vimos e também pelos que nunca vamos perceber. Obrigado porque mesmo nos momentos em que nos sentimos perdidos, o Senhor nunca perdeu o controle da nossa vida. Ao continuarmos nesta presença tão acolhedora, vai fortalecendo silenciosamente cada coração que chegou cansado aqui. Vai renovando as forças daqueles que estavam emocionalmente abatidos. Vai trazendo esperança para quem já não conseguia enxergar saída. Mateus 11:28 diz: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E é exatamente isso que nós recebemos agora. Descanso para a mente, descanso para o coração, descanso para a alma. Pai, nós entregamos este dia completamente nas Tuas mãos. As conversas que teremos, os lugares por onde vamos passar, as decisões que ainda precisarão ser tomadas, as pessoas que encontraremos, que tudo seja conduzido pela Tua sabedoria e protegido pela Tua presença. E se em algum momento o medo tentar voltar, lembra-nos de tudo aquilo que o Senhor falou conosco nesta oração. Lembra-nos de que não estamos sozinhos. Lembra-nos de que existe uma mão poderosa guiando os nossos passos, mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho inteiro. O Salmo 32:8 diz: Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Então, nós escolhemos descansar nessa promessa. O Senhor continua ensinando, continua conduzindo, continua protegendo. Pai amado, coloca serenidade dentro da nossa casa hoje. Que exista paz nos ambientes, paz nas palavras, paz nos pensamentos. Que a nossa alma permaneça firme e tranquila, sabendo que os nossos caminhos estão guardados pelo Senhor. E enquanto esta manhã continua, nós seguimos em frente mais leves, mais conscientes da Tua presença, mais atentos à Tua voz,
mais confiantes de que o Senhor já está abrindo os caminhos certos, fechando aquilo que não vem de ti e sustentando cada passo com amor e fidelidade. Porque quando Deus guia, o coração finalmente encontra descanso. Pai amado, antes de terminar este momento de oração, eu não quero apenas pedir, eu também quero agradecer, porque muitas vezes nós chegamos diante de Ti carregando preocupações, medos e dúvidas, mas esquecemos de reconhecer quantas vezes o Senhor já nos sustentou até aqui. E olhando para trás, eu percebo quantos livramentos aconteceram sem que eu sequer percebesse. Quantas portas o Senhor fechou para me proteger. Quantos caminhos o Senhor mudou silenciosamente. Quantas vezes eu achei que estava sozinho, mas a Tua mão continuava me guiando mesmo nos dias mais difíceis. Salmo 103:2 diz: Bendiga ao Senhor a minha alma e não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Então, nesta manhã, eu escolho lembrar. Escolho reconhecer a Tua fidelidade. Escolho agradecer pelo cuidado invisível que sustentou a minha vida até aqui. Obrigado, Senhor, pelas vezes em que o coração quase desistiu, mas o Senhor renovou as forças. Obrigado pelas respostas que chegaram no momento certo. Obrigado até pelas demoras que eu não entendia, mas que depois revelaram proteção. Hoje eu consigo perceber que nem todo espere era abandono. Muitas vezes era cuidado. Pai amado, obrigado porque o Senhor continua sendo direção em meio à confusão, paz em meio à ansiedade e segurança em meio às incertezas. Obrigado porque mesmo quando eu não sabia qual caminho seguir, o Senhor já estava preparando os meus passos. Provérbios 16:3 diz: Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. E nesta manhã eu agradeço porque posso colocar minha vida nas Tuas mãos sem medo. Posso descansar sabendo que existe um Deus cuidando de detalhes que eu nem consigo enxergar. Obrigado pela minha família. Obrigado pela proteção dentro da nossa casa. Obrigado pelas pessoas que o Senhor manteve de pé, mesmo em tempos difíceis. Existem batalhas que ninguém viu, mas o Senhor viu. Existem lágrimas escondidas que o Senhor recolheu em silêncio. Pai, obrigado pelas pequenas coisas que às vezes passam despercebidas, pelo ar que respiramos, pela oportunidade de começar mais um dia, pela força que voltou depois de noites difíceis, pela paz que o Senhor trouxe durante esta oração. E mesmo quem ainda está esperando uma resposta, pode agradecer pela certeza de que o Senhor continua trabalhando. Filipenses 4:6 ensina a apresentar tudo diante de Deus com ações de graças, porque a gratidão abre espaço para a confiança crescer dentro do coração. Ao continuarmos nesta presença tão tranquila, eu também agradeço pelos caminhos que ainda serão abertos, pelas decisões que o Senhor vai direcionar, pelos encontros certos, pelos livramentos futuros, pelas respostas que ainda estão chegando. Pai amado, talvez muita gente tenha começado esta oração angustiada, mas agora termina este momento mais leve. E isso já é uma resposta, isso já é cuidado do Senhor. Isso já é prova de que a Tua presença continua alcançando vidas de forma real e profunda. Se você é grato porque Deus tem cuidado dos seus caminhos até aqui, escreve nos comentários. Obrigado, Senhor, por nunca me abandonar. Porque mesmo nos dias em que não entendemos tudo, uma verdade permanece firme. A fidelidade de Deus nunca falha. E assim seguimos esta manhã, com o coração mais tranquilo, os pensamentos mais alinhados e a certeza de que o Senhor continuará guiando cada passo no tempo certo. Pai amado, nós seguimos descansando na Tua presença, porque depois de tudo o que foi colocado diante de Ti nesta oração, existe uma certeza permanecendo firme dentro do nosso coração. O Senhor ouviu cada palavra, cada lágrima silenciosa e cada clamor escondido dentro da alma. E agora,
enquanto esta oração vai chegando ao fim, nós não encerramos apenas palavras, nós entregamos caminhos, entregamos preocupações, entregamos decisões que estavam pesando dentro de nós há tanto tempo. E confiamos que o Senhor continuará trabalhando, mesmo depois que esta oração terminar. Pai, continua guardando os nossos passos ao longo deste dia. Continua protegendo a nossa mente da ansiedade, da confusão e do medo. Continua colocando paz onde antes existia inquietação. Porque sem a Tua presença, nós nos perdemos facilmente. Mas contigo até os caminhos difíceis podem se tornar seguros. O Salmo 37, 39 e 40 diz: a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E é nisso que nós escolhemos descansar agora. O Senhor continua sendo fortaleza para quem está cansado. Continua sendo direção para quem está perdido. Continua sendo abrigo para quem chegou aqui emocionalmente ferido. Pai amado, visita neste momento cada pessoa que está orando conosco. Toca naquela vida que precisava ouvir exatamente esta oração hoje. Toca naquele coração aflito que acordou sem forças. Toca naquela pessoa que estava pensando em desistir de lutar internamente. Que o teu Espírito traga renovo, esperança e clareza. E se existir alguém ouvindo esta oração, precisando de um milagre, de uma resposta ou de direção urgente, que essa pessoa sinta agora a tua presença envolvendo cada pensamento e cada emoção. Jeremias 33, 3 diz: clama a mim e responder-te-ei. E nós cremos que o Senhor continua respondendo àqueles que clamam com sinceridade. Pai, nós entregamos diante de Ti tudo aquilo que ainda não conseguimos resolver. Aquilo que está além da nossa força. Aquilo que está além da nossa compreensão. E escolhemos confiar que o Senhor já está abrindo caminhos onde hoje ainda parece impossível. Coloque nos comentários aquilo que você precisa entregar a Deus hoje. E escreva também o nome de alguém que precisa muito de oração, porque nós cremos que o Senhor continua alcançando famílias, restaurando vidas e guiando caminhos. Ao continuarmos nesta presença tão forte e tão acolhedora, nós agradecemos mais uma vez por cada livramento invisível, por cada porta fechada que nos protegeu e por cada direção que o Senhor trouxe ao nosso coração nesta manhã. Isaías 26, 3 diz: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Então, conserva a nossa mente em paz, Senhor. Conserva o nosso coração firme. Conserva os nossos caminhos alinhados contigo. E mesmo quando surgirem dúvidas ao longo do dia, nós vamos nos lembrar de que o Senhor já está indo à nossa frente. Mesmo quando o medo tentar voltar, nós vamos nos lembrar de que existe uma mão poderosa sustentando cada passo da nossa caminhada. Pai amado, recebe a nossa vida, a nossa casa, os nossos sonhos e os nossos caminhos. Que o Teu Espírito continue falando conosco mesmo depois desta oração. Que a Tua presença permaneça sobre nós durante todo este dia. Nós descansamos em Ti. Nós confiamos em Ti. Nós seguimos debaixo da Tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por permanecer nesta oração até o final. Que Deus recompense a sua fé, fortaleça o seu coração e guie cada passo do seu dia com paz, sabedoria e proteção. Desejo um bom dia para você e para toda a sua família. E lembre-se, o Senhor já está cuidando do seu caminho. Até amanhã, na nossa próxima oração, se Deus quiser.